Queridos, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Quero ministrar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, queridos? E essa é essas são as palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta à igreja de Filipos. E o interessante é que, quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava encarcerado, logo ele estava preso. E ele falava sobre essa menção, sobre se alegrar. Ele disse, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E chama a atenção, porque Paulo não vivia o melhor ambiente de alegria, vamos se dizer assim. Paulo não estava de repente na beira do mar, Paulo não estava de repente ali reunido com os familiares, Paulo de repente não estava fazendo a viagem internacional, ou nem tinha acabado de passar no melhor curso ou no melhor concurso da vida dele. Mas Paulo estava preso. Mas Paulo fala de uma alegria diferente da alegria na alegria comum, ou na alegria que é pregada por aí, que é aquela alegria momentânea, passageira. Paulo fala de uma alegria que envolvia uma conexão direta com o Senhor. E ele afirma, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. E quando ele fala sempre, é sempre, ou seja, independente das situações, independente das adversidades, independente do tempo, independente daquilo que fizeram ou deixaram de fazer, alegrai-vos sempre no Senhor. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja. E o interessante é que essa mensagem, ela para a igreja de Filipos, e a igreja de Filipenses, queridos, ela era uma igreja que ela era uma bênção. Era uma igreja onde eles ofertavam deliberadamente, eles enviavam recursos financeiros muitas vezes para Paulo. Então Paulo sempre descrevia isso, dessa ajuda deles. Mas era uma igreja que tinha muitos conflitos internos. Então Paulo escreve essa carta tentando dar uma alinhada. Olha, eu vou dar uma alinhada aqui em vocês. E Paulo vai em capítulo 4, versículo 4, olha, a primeira coisa, alegrai-vos-se no Senhor, verdadeiramente, digo-vos outras vezes, alegrai-vos. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. E em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no versículo de número 16, a palavra de Deus vai dizer assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Então existe uma ordenância do Senhor para que nós venhamos nos alegrarmos nele. Existe uma ordenância para que nós venhamos descansar nele, para que nós venhamos confiar nele. E o assunto é bem antigo, mas às vezes ele é difícil de ser vivido. Porque em momentos como esse, onde nós nos encontramos, e aí você pode fazer sempre aquela pergunta que a gente não gosta, né? A de fazer para você mesmo, né? Faça a pergunta para você mesmo, porque mexe ali com a gente, né? Mas eu vou perguntar a si mesmo: você acha que você se alegra no Senhor verdadeiramente? Você é uma pessoa alegre verdadeiramente? Você consegue abrir um sorriso nos teus lábios e dizer: eu me alegro no Senhor? Quando a gente faz essa pergunta, queridos, a gente começa a refletir em muitas coisas. Porque muitas vezes da nossa boca, às vezes só sai palavras negativas, ou palavras de que está muito difícil, ou palavra de que está muito cansado, ou palavra de que é isso, é aquilo, é o mundo, é a pandemia. E é uma série de outras coisas. E a gente tem que tentar e ver a vida, queridos, de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor, Ele através do apóstolo Paulo, estava dizendo que, olha, vocês precisam se alegrar no Senhor.
verdadeiramente, alegrai-vos no Senhor. Em todo tempo, em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós temos um Deus. Nós temos um Senhor, nós não estamos sós. Se nós focarmos os nossos olhares daquilo que não vem de Deus, se nós tirarmos o nosso olhar do Senhor e começarmos a focar em todas as circunstâncias, se nós focarmos em pessoas, se nós focarmos em todas as outras situações, queridos, nós vamos perecer. Mas a nossa alegria tem que estar no Senhor. Neemias estava construindo um muro, e a palavra de Deus diz que dessa construção do muro, o povo estava desanimado, estava desacreditado. Mas a palavra de Deus diz que Neemias convoca os levitas para levar a mensagem, para levar louvores, para animar o povo. E a mensagem de Neemias era a seguinte: Neemias olhava para aquele povo e dizia assim: ei, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos avante. Era como se Neemias desse um brado dizendo para aquele povo: ei, nós precisamos tirar os nossos olhos do que é terreno e lançarmos os nossos olhos daquilo que é eterno. Deus está do nosso lado e Ele pode todas as coisas. O impossível não existe no dicionário de Deus, mas pelo contrário, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Queridos, que nós não venhamos realizar os nossos sonhos, não porque nos faltou fé, mas sim porque Deus alinhou e quis que nós fizéssemos algo que de repente não estava ainda na nossa mente, porque a Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Mas que seja, queridos, porque Deus quis mover algo ainda extraordinário e abundante mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Mas que não nos seja por causa da nossa fé, porque estamos olhando apenas para as coisas dessa terra, porque estamos apenas preocupados com as coisas aqui, com esse tempo que é momentâneo. Porque se nós não vigiarmos, queridos, vem a ansiedade, vem a depressão, vem todo esse contexto social, vem tudo. E é sobre isso que eu quero me aprofundar nessa noite, sobre o que pode roubar, queridos, a alegria que nós temos em Deus. O que pode roubar a alegria que nós temos no Senhor? O que pode roubar essa alegria? O apóstolo Paulo já dizia, olha, queridos, e Paulo, como eu bem estava falando, Paulo estava preso, Paulo já tinha sido martirizado, Paulo estava ali pronto para ser o quê? Sacrificado. Mas Paulo, mesmo encarcerado, ele ousa dizer: olha, alegrai-vos, alegrai-vos. E o primeiro ponto que pode roubar a nossa alegria que nós temos em Deus, pode ser uma distração e tirar aquilo que Deus já preparou para nós, são as circunstâncias da vida. E Paulo tinha todo o contexto do momento para dizer assim: irmãos, ore por mim, porque o negócio está meio feio. Irmãos, eu estou passando a maior tribulação e eu vou não sei o quê. Mas Paulo não era isso não, irmãos. Paulo manda a mensagem justo dizendo assim: ei, alegrai-vos no Senhor. E aí ele diz mais, que essa carta está escrevendo para Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 12, ele diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Que algo aconteceu com ele. O que aconteceu com ele? Aí eu até anotei aqui umas coisinhas que aconteceu com ele: perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listas, preso e açoitado em Filipos, naufrágio e prisão em Pátimos. Várias outras coisas. Por onde Paulo passava ele pegava uma, por onde Paulo passava ele pegava uma. De perseguidor ele virou perseguido por causa de Cristo. Mas ele mesmo, nessas condições, nesse ambiente, dizia: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Existia algo que jorrava dentro do coração daquele homem,
que independia o lugar, independia, querido, as circunstâncias da vida, o momento que ele se encontrava, ele sabia que ele tinha que clamar e buscar a Deus, e nesse Deus ele ia buscar a sua alegria. E eu lembro do texto de 1 Samuel, capítulo de número 30, quando a palavra de Deus diz que Davi, ele se vê fugindo de Saul e tem que se associar aos inimigos. E a palavra fala que os inimigos deixam ele ficar em uma cidade, Ziklag. E a palavra fala que lá ele estava reunido, eram 600 homens com suas mulheres, suas crianças, seus gados, estava tudo certo. E ele é convocado para a batalha. E ele vai servir um dos reis dos filisteus, dos amalequitas. E quando ele chega lá para servir, para guerrear contra Israel, a palavra fala que os outros reis também, os amorreus, os etuseus, os da vida lá tudinho, olharam e disseram assim: mas esse Davi está aqui com você, como que você traz esse homem para cá? Não vamos levar esse homem para a guerra não, que nós chegar com esse homem lá, esse homem vai se virar contra nós e vai querer pegar nós lá no meio da guerra. Manda esse homem embora, volta ele para a cidade dele. E manda Davi de volta com seus homens. E a palavra fala que quando ele chega de volta na sua cidade, o que aconteceu? Um dos reis do exército inimigo mandou uma tropa lá e saquearam, levaram cativo todas as mulheres, todas as crianças, todo o gado, todo o ouro, todo o mantimento da cidade. Se não bastasse, ainda queimaram toda a cidade. A palavra fala que quando os homens avistam aquela cidade, eles não veem mais nada, veem tudo destruído, e não veem que suas mulheres e os seus filhos estão lá, eles se prostram e começam a chorar. E a palavra fala que eles choraram até não houver mais forças, juntamente com Davi. Olha que circunstância difícil. A palavra fala que como se não bastasse, com um tempo nesse luto, nesse lamento, a palavra fala que os homens que estavam com Davi começam o quê? A ameaçar, apedrejá-lo. Imagina você numa situação dessa agora. E a palavra fala que Davi se angustiou. Queridos, tem dias difíceis, tem dias trabalhosos, tem dias duros, tem dias, queridos, que as notícias não são nada agradáveis, mas deixa eu dizer uma coisa: alegrai-vos no Senhor. A palavra fala que Davi se prostra e ora a Deus Todo-Poderoso, e a palavra fala que ele lança. E aí eu acho poderoso, porque no final do capítulo 30 a palavra de Deus diz assim: e Davi se alegrou-se no Senhor, se ergueu e disse: meu Senhor, eu devo ir atrás do meu povo, ou eu devo aguardar, né? Qual a sua direção? E a palavra fala que o Senhor fala para Davi: Davi, vai buscar o teu povo. Vai buscar o teu povo, Davi, porque eu vou te restituir tudo aquilo que foi levado de você. Mas o chama a atenção é o que? Que ele o que, irmãos? Se alegrou no Senhor. Sabe o que é essa alegria, irmãos? É aquela esperança, é a rapa do tacho da fé, irmão Luiz. É a rapa do tacho de quem anda uma vida com Deus, de quem sabe que se ele não fizer alguma coisa, e de quem sabe de que Deus estava com ele, e que por mais adverso que fossem as circunstâncias, Deus iria mover algo sobrenatural a qualquer momento. Se alegrava no Senhor. Pode acontecer o que fosse, mas ele sabia em quem ele havia crido. Ele cria em Deus. As circunstâncias, queridos, não podem alterar a nossa alegria em Deus. Por causa de circunstâncias, queridos, muitos se vão. Deu alguma coisa errado na empresa, perdeu um dinheiro que não deveria ter perdido, fez um negócio que achou que iria dar certo e deu errado. Ou às vezes está em casa e de repente chega um diagnóstico de uma enfermidade. Fez um exame e descobriu uma enfermidade, uma circunstância. Ou foi traído por um colega, por um amigo.
foi enganado, foi caluniado, foi defamado. E Deus sabe o quanto você foi injustiçado. Circunstâncias da vida. Não era para ser assim, mas acontece. Já aconteceu comigo, já pode ter acontecido com você, e assim nós vamos caminhando. O que nós não podemos é deixar de nos alegrar no Senhor. Esse é o ponto. As circunstâncias, queridos, se nós não vigiarmos, roubam a alegria que temos em Deus, roubam a alegria que nós temos no Senhor. Amém? O segundo ponto, daqueles que podem ser agentes, que podem roubar a alegria que nós temos em Deus, são as pessoas. As pessoas podem tentar roubar a alegria que nós temos em Deus. E se nós não estivermos com os nossos olhares fitos no Senhor, nós nos desviamos. Pessoas nos machucam mais do que coisas. Pessoas nos machucam mais do que coisas. As coisas não nos machucam tanto, mas as pessoas sim. E quanto mais próximo é a pessoa, mais elas nos machucam. Não é assim, irmãos? Que quando uma pessoa machuca, fala algo da gente, que a gente nem conhece, e diz assim, a primeira coisa que a gente diz, né? Nem me conhece? Oxe! Mas quando é uma pessoa perto, rapaz, fulano falou mal de ti. Não era tua amiga? Ai, meu Deus do céu. Não era o teu amigo, aquele que você levava para casa? Aí dói, não dói, irmãos? Aí dói, ó. Oh, meu Deus. Pessoas, queridos, podem roubar a nossa alegria em Deus, se nós não estivermos. E principalmente porque pessoas, elas nos ferem. E pelo fato de elas nos ferirem, nós ficamos uma pessoa ferida. Nós somos um cidadão normal ferido. E pelo fato de nós estarmos feridos, geralmente um ferido sempre fere outro. Quer ver um exemplo clássico? Geralmente, se nós não tivermos uma boa percepção da nossa jornada, quem era pequeno, aí apanhou muito do pai ou apanhou muito da mãe. Quando a gente cresce, a primeira coisa que a gente diz, nunca vou bater no meu filho, nunca vou bater na minha filha do jeito que papai fazia, nunca vou falar. Se você não estiver se policiando, quando pensa que não, você está fazendo do mesmo jeito. Você está replicando aquilo que você viu lá atrás. Ferido, fere outro. Aí você tem que cair em si e olhar e dizer, opa, que está errado. Isso aqui, esse filme aqui eu já vi, eu não quero para minha casa, para minha família, eu repreendo, eu vou agir diferente. As pessoas ferem pessoas. E o que nós precisamos fazer? Liberar perdão para toda e qualquer pessoa que nos machucou. Porque se nós não liberarmos o perdão, nós ficamos com aquela pessoa conosco 24 horas. Quando nós vamos para o trabalho, elas estão do nosso lado, porque nós estamos pensando naquilo que ela fez. Quando nós saímos do nosso trabalho, quando nós vamos para a nossa casa, no melhor momento, no teu jantar com a tua família, muitas vezes vem uma lembrança daquilo que aquela pessoa te fez. Então lá na tua janta a pessoa aparece, oh, coisa do inimigo. Quando você está no seu melhor sono, na sua casa, na sua família, quando você vai se deitar, quem está lá? Aquela pessoa. O perdão não diz respeito. O perdão, ele não diz respeito à pessoa que te feriu, mas diz respeito a você se libertar. O perdão, ele é mútuo, libera quem te fez o mal e te liberta. E aí tem gente que até os dias de hoje é preso a algumas pessoas, a algo que aconteceu há 300 anos atrás. Quer seja ela qual for a situação, queridos. E para deixar bem claro isso, lá em Mateus capítulo 18, o Senhor vai contar uma parábola. Pedro chega para Jesus e diz assim, Jesus,
Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Jesus olha para ele e diz assim, negativo, Pedrão. Se você quer perdoar alguém, você vai perdoar 70 vezes 7. Pedro olha assim, né? Como que diz, dura esse discurso, né? Só uma vezinha ou 7 já estava bom para Pedro, né? 7 tudo bem, agora 70 vezes 7. Como se não bastasse, Jesus vai e conta uma parábola. E a palavra fala, conta uma parábola de um servo e um senhor. E esse servo, ele vai ao encontro do seu senhor e ele deve para o seu senhor nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. Para vocês terem ideia, um talento quer dizer que ele devia 1 quilo de ouro. Um talento, aliás, 1 quilo não. Um talento valia 35 quilos de ouro. Olha só, a parábola de Jesus. Então ele devia um talento, 35 quilos de ouro? Não, ele devia 10.000. Na conta rápida ele estava dizendo que, olha, um servo devia para o seu senhor 350.000 quilos de ouro. Era um negócio assim fora da normalidade. Ninguém sem consciência poderia dever tanta quantidade de dinheiro ou de ouro daquela época. Mas isso é a prova de que Jesus estava querendo trazer uma instrução maior. Compreenda isso. E ele diz, olha, o servo chega para o senhor manda chamar o seu servo. O servo está devendo 10.000 talentos para o seu senhor. E o senhor manda cobrar os talentos dele. E diz assim, olha, se você não cobrar os meus talentos, você vai ter que dar um jeito, vou dar um jeito de fazer você pagar de qualquer forma. E ele diz assim, senhor, mas tenha piedade de mim, que eu vou dar um jeito, eu vou atrás. Sendo que não tinha jeito que desse jeito, para arrumar tantos talentos. Mas era parábola, entenda. O fato é que o seu senhor perdoou a dívida do seu servo. Amém? Glória a Deus. Aí a parábola continua, Jesus não finalizou não. Aí a parábola diz que o servo perdoado, né? Dos 10 talentos, 350.000 quilos de ouro, perdoado. Oh meu Deus, saiu andando e encontrou quem? Encontrou um que lhe devia. Só que ele não devia esse monte todo, não. Ele devia, sabe quanto? Devia 100 o quê? Não era mais o talento. Devia 100 denários. Devia 100 denários. Pastor, quanto vale um denário? Um denário valia um dia de serviço. Então ele devia 100 denários, ele devia aqui 3 meses e um pouquinho de serviços. Ok? Então devia pouco, né? Se a gente for transportar isso para os dias, aquele a qual o seu servo perdoou era 150.000 anos trabalhando para poder chegar para quitar a dívida. O outro só precisava trabalhar 100 dias. E aí ele chega e ele diz, olha, eu vim cobrar a minha dívida. E você está me devendo, e se você não me pagar, eu vou ter que dar um jeito de cobrar de um jeito ou de outro. E aí o servo chega para ele e diz assim, meu senhor, mas tenha misericórdia de mim, porque tá do mesmo jeito do outro, né? E aí sabe o que a parábola diz? Que aquele homem não exerceu o quê? A misericórdia. Disse, não quero nem saber não. Foi perdoado, né? Mas não perdoou, né? Não quero saber não, você vai pagar essa conta que você está devendo. Aí a palavra fala que o rei lá, né, mandou chamar de novo ele. E disse assim, olha seu servo inútil, como que eu lhe perdoei a sua dívida e agora você não quer perdoar a dívida do outro, sendo que incomparavelmente, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. E por que eu estou contando essa história toda aqui? É só para vocês tentarem dimensionar o tamanho do perdão que Deus ministrou sobre vocês. Amém? Quando ele morreu lá naquela cruz, ele estendeu sobre nós a sua mão. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele perdoou, queridos. Lá naquela cruz, ele perdoou aqueles que lá estavam. Quando ele estava lá naquela cruz de pendurado, ele estava lá olhando você, porque todos os dias nós pecamos. Amém? Todos os dias nós pecamos. Mas ele estendeu a sua mão e nos trouxe o quê? A paz. Ele liberou perdão sobre nós. Dá para comparar o perdão que o Senhor liberou com o nosso, irmãos? Não dá.
Aí eu vou te fazer uma pergunta: será que vale mesmo a pena, irmãos, você com esse perdão tão pequenininho que tem que liberar para o irmão, ficar travando a sua vida por causa disso? Independente da situação ou das circunstâncias. A Bíblia fala que a nossa breve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso da glória que virá sobre nós. Sabe, queridos, pessoas podem nos afastar da alegria em Cristo Jesus, mas nós temos que estar atentos a isso, para você não perder a essência. Queridos, a Bíblia fala que a alegria é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está onde, irmãos? Está dentro de nós, ele é a essência de Deus. Alegrai-vos faz parte dessa virtude do Espírito em nós. E nós não podemos deixar que as pessoas roubem essa alegria em Cristo que nós temos. Amém, irmãos? Quem está comigo aí, diga graças a Deus. Um outro ponto, para a gente já estar finalizando, daqueles que podem roubar a nossa alegria que nós temos em Deus, o dinheiro. E observem que isso tudo está na sequência das cartas. Filipenses capítulo número 1, ele fala sobre as circunstâncias. Filipenses capítulo número 2, ele fala sobre as pessoas. E Filipenses capítulo de número 3, lá no versículo 19, ele vai falar sobre o dinheiro, onde ele diz o seguinte: vamos ler lá a partir do 18. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do... Aleluias, glória a Deus. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Amém, queridos? Só pensam no dinheiro. E o dinheiro, queridos, ele pode roubar a alegria que nós temos em Deus. Me compreendam, porque em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E diz mais: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O dinheiro, ele é uma bênção. Eu gosto bem de uma frase bem objetiva que fala que o dinheiro é o seguinte: ou você é servo dele, ou ele é seu mordomo. Entenderam aí? Ou você é servo do dinheiro, ou ele é seu mordomo. Quem está servindo quem aí, irmãos? Nós estamos servindo, somos servos do dinheiro, ou o dinheiro é o nosso mordomo? Amém? O dinheiro, queridos, não é do capeta, não. Amém? O dinheiro é de Deus. O que a Bíblia condena aqui é o amor ao dinheiro. O que a Bíblia condena aqui é mamon. É quando você coloca em primeiro lugar. É quando o seu objetivo nessa terra não está em agradar em nada o coração de Deus, não está em ajudar nada nem ninguém, mas está exclusivamente em você acumular tesouros nessa terra. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós devemos acumular tesouros no... Como é que a gente acumula tesouro no céu, irmão? Fazendo bem às pessoas. A Bíblia diz que em todo tempo fazer o bem, ao seu tempo colheremos. Como é que a gente acumula tesouro do céu, irmãos? Sendo humilde. A humildade faz toda a diferença. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Como é que a gente acumula tesouro do céu?
falando de Jesus para as outras pessoas, auxiliando da melhor forma. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém, irmãos. Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Mas muitas pessoas se perdem aí. E por amor a esse dinheiro, no dia que a empresa quebra, se mata. Eu lembro de uma história recente de um empresário que se matou depois que teve uma alagação e o ponto dele e as coisas dele, o pessoal daqui sabe, né? O ponto dele deu errado, queimou tudo, queimou alguma coisa, né? Alagou. E se foi. Por que se foi, irmãos? Porque olhou para si e viu assim, nossa, eu estou perdido, porque o que eu tinha era isso, né? A conversa nessa, né? O que eu tinha era isso. A Bíblia diz algo importante, queridos. Ela nos instrui, ela diz assim, olha, aonde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso tesouro. Onde está o nosso coração, irmãos? Vocês compreendem isso? Sabe, então nós precisamos saber fazer do dinheiro o nosso mordomo. E digo mais, a palavra de Deus ela diz que de todas as coisas nós vamos prestar contas ao Senhor. Então tudo aquilo que Deus deixa derramar sobre as nossas vidas, quer seja todas as bênçãos, tudo isso que Deus derrama sobre nós, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta ao Senhor. Amém, queridos? Isso é algo poderoso. Eu lembro do apóstolo Paulo quando ele falava, quando ele fala de uma igreja, e ele fala da igreja sobre que a igreja nem tinha tantas condições, mas a palavra de Deus diz que eles davam deliberadamente. Ele fala assim, disse, olha, que vocês nem eram para estar na cota, para estar ajudando as missões, mas eu louvo a Deus pela disponibilidade de vocês, de servirem mesmo, sabendo que vocês nem tinham a condição de servir. Paulo estava falando, o que é isso, irmãos? Isso sabe o que, queridos? São pessoas que não estão com o coração no dinheiro. Deus vai lhe prosperar. Eu creio que daqui virão os futuros juízes, eu creio que virão os futuros médicos, eu creio que virão os futuros homens e mulheres que impactarão essa sociedade, os futuros empresários e por aí vai. Aquilo que Deus colocou no seu coração, e você vai ser bem sucedido, mas tudo com um propósito. Quando você chegar lá, você vai olhar e vai dizer, poxa, Deus me deu, e hoje nessa condição eu vou auxiliar e vou ajudar, porque essa é a minha missão. Tudo que nós temos não é nosso, tudo que nós temos é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o último, a ansiedade. Passa, Sanclay. A ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 8 diz assim: não estejais inquietos. É o Paulo falando para a mesma igreja. Não estejais inquietos por coisa alguma, irmão. Se vira para esse irmão com todo amor e carinho e diz assim: aquieta a tua alma, irmão. Amém, queridos? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O que o Senhor está falando aqui? O que Paulo está falando para nós? Ei, essa ansiedade que você tem é excesso de futuro. Você nem chegou lá e está ansioso. Essa ansiedade, né, associa-se com as preocupações. Isso vai lhe fazer mal. Isso nos faz mal. Isso roubam a alegria que nós temos em Deus. Já a ciência bem sabe que 70% das nossas preocupações não vão acontecer. Isso aí já é bem certo e estudado. 70% das nossas preocupações não vão acontecer. Por que nós estamos ansiosos? Por que essa ansiedade toda?
E nós precisamos lançar essa ansiedade no Senhor. E a palavra de Deus diz assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Quem cuida de nós é o Senhor, irmãos. A Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Quem nos guarda é o Senhor. Nós fazemos tudo o que for preciso. Aos olhos humanos, nós fazemos ali todo o protocolo, nós seguimos tudo que for preciso seguir. Mas no final da história todinha, nós sabemos que quem nos guarda é o Senhor. Porque nós não nos pertencemos. E para finalizar, o apóstolo Paulo bem diz: não sabeis vós que vós não sois de vós mesmos? Ele já sabia que ele não era dele mesmo. E eu acho poderoso isso, né? Porque muitas vezes a gente é cheio de marra, né? E muitas vezes a gente quer se mandar, né? Eu me mando. E às vezes alguém quer mandar na gente e a gente fica chateado, porque a gente não quer nem ser mandado por ninguém. Eu me mando. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que vós não sois de vós mesmos. Ou seja, se você é de Deus, se você entrega a sua vida para o Senhor, ei, Cris, você não se pertence, você pertence ao Senhor. Eu acho legal porque Pedro quando está com Jonas, Pedro ressuscita, Jesus vai ter com Pedro, e Pedro pergunta da morte, falando sobre João, né? Pedro está dizendo a hora dele morrer. Jesus está falando para ele a hora que tu vai morrer, Pedro. Ele diz assim: olha, Pedro, hoje tu te cinges e tu vais para onde tu queres. Diga que Jesus está dizendo para Pedro, diz assim: ó, Pedro, hoje tu faz o que tu quer hoje, Pedro. Olha, Pedro, hoje tu te cinges e tu vais para onde tu queres. Olha só o texto. Aí Jesus prossegue e diz assim: mas chegará um tempo em que outros te cingirão e te levarão para lugares onde tu não queres ir. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Está dizendo assim: hoje tu pensa que se manda, mas chegará um tempo, chegará um nível de maturidade, Pedro, chegará um nível de entrega, Pedro, tão grande, que você vai até para lugares que nem você queria ir, mas Deus vai te levar, Pedro. Olha que coisa poderosa. Nós pertencemos ao Senhor, amém, irmãos? Se coloca em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluias. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz do Senhor vai guardar os nossos pensamentos, os nossos corações em Cristo Jesus. Que coisa poderosa, irmãos. E aí eu finalizo dizendo mais uma vez: alegrai-vos no Senhor. Verdadeiramente alegrai-vos no Senhor. Feche os teus olhos, Pai.